Sou Paulo Semalos. Gostaria de compartilhar com vocês minhas experiências de empresário e profissional liberal. Para tanto, farei uso da minha secretária eletrônica, gravando essa pequena palestra, passando para os senhores minhas experiências e convicções. Minha vida profissional como empreendedor não foi, nem tem sido fácil. De certa forma, minha vida ainda tem sido impactada pelo fracasso. Por falta de experiência e estratégia, sofri duros golpes em 2 tentativas de negócios em campos diferentes. Experimentei o fracasso, mas não desisti do sucesso. Por razões existenciais e de convicções que narraremos um pouco à frente. É fácil compartilhar as vitórias, mas falar e compartilhar as derrotas é muitas vezes doloroso e até vergonhoso. Porém, podemos aprender muito mais com o fracasso e as derrotas do que com as vitórias. Os vídeos e as palestras motivacionais são sempre sobre histórias de sucesso e êxito nos diversos setores empresariais e pessoais. Até porque ninguém quer falar de derrotas e tropeços nos segmentos profissionais e pessoais de suas vidas. Tratar de fracasso e vida mal-sucedida não atrai a atenção de ninguém, muito menos da opinião pública ou dos meios de comunicação. Talvez por isso que nenhum conferencista ou palestrante tenha se interessado a realizar seminários com esse tema. A bem da verdade, somos cobrados e taxados pelo sistema que nos cerca. Esse sistema é implacável e não perdoa nem dá chances àqueles que fracassam. Por isso vivemos sempre com medo do fracasso. E o medo, muitas vezes, nos derrota antes mesmo de começarmos. O fracasso tem diversas caras. Uma delas, que creio ser a mais nefasta, é a possibilidade do nosso negócio ou empreendimento não dar certo. Ir à insolvência. Infelizmente, voltamos o foco da nossa empresa para essa possibilidade. E o que acontece? Não precisamos responder. Ocupamos nosso tempo imaginando o fracasso e nos vendo na lista dos falidos e derrotados. Outro fator preponderante, que na maioria das vezes influencia nossas decisões e no sucesso do nosso negócio, é a opinião que as pessoas e o mercado emitem. Deixe-me ser mais claro. Mensuramos nosso empreendimento com base no que a sociedade fala e pensa, bem como no que o mercado avalia. Quando falamos assim, não estamos descartando as pesquisas de mercado e o panorama da economia, nem as opiniões das pessoas. Todavia, devemos ter nossa posição fincada em objetivos traçados e em uma estratégia bem definida, para não sermos surpreendidos por nada. O fracasso, às vezes, acontece na vida do empreendedor por falta de conhecer, na sua amplitude, a atividade que se propõe a realizar. E também, por falta de dominá-la, em todo o seu universo. Ganhar dinheiro é bom, mas perder o dinheiro ganho é uma tragédia sem precedentes, capaz de enlouquecer qualquer indivíduo. Retomando nosso objetivo, que é tratar dos fracassos e das quedas, que muitas vezes acontecem na caminhada de cada um de nós. Porque ninguém está livre da falência e do fracasso. Lamentamos dizer, mas as pessoas não estão preparadas para estender a mão àqueles que são vítimas do insucesso e do fracasso. Com raras e poucas exceções. Muitas vezes, os amigos e parentes, que deveriam ser, nessas horas, mais fraternos e compreensíveis, terminam ignorando e deixando a própria sorte. Aqueles que se deram mal nos negócios ou na vida profissional, bem como em outras áreas da vida, não estão preocupados com os problemas alheios. Vale dizer que as pessoas, na sua maioria,
procuram envolver-se com assuntos onde possa extrair proveito. Quero dizer, esse comportamento indiferente dos amigos e familiares só serve para agravar mais a situação de alguém vitimado de infortúnio na vida financeira ou profissional. Porém, o problema maior ainda não é esse. O problema é quando a própria pessoa, acometida de algum fracasso, não estar preparada para lidar com os acidentes e desafios na vida empresarial e profissional, como também na vida sentimental, ou em qualquer outra área da sua vida. O fracasso produz sentimentos de inferioridade e incapacidade em suas vítimas. Por muito tempo, convivi com esse problema. Me sentia o pior e o mais incapaz dos homens. Até que, por meio de muitas lutas e leituras de bons livros, inclusive a Bíblia, consegui vencer esse gigante. Existe também o outro lado da moeda. O fracasso pode produzir nas suas vítimas sentimentos que vêm a fortalecer e encorajar a pessoa a lutar contra toda situação adversa, resultando num contra-ataque, à derrota e ao fracasso. Em alguns casos, a pessoa precisa da ajuda de um especialista, como psicólogo, ou qualquer outro profissional que atue no lado clínico da alma. Te convidamos a experimentar do potencial de vitória que existe dentro de você. Somos dotados de um potencial infindável de inteligência e força, capaz de mudar a história das nossas vidas. Conhecemos a lei da física, que diz: para toda ação, existe uma reação. O nosso ser está equipado com ferramentas para reagir a toda ação de qualquer inimigo. E o fracasso é um inimigo. E temos capacidade e potencial para vencê-lo. Está escrito na Bíblia, no livro de São Mateus: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. São palavras de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Podemos sair dos problemas vitoriosos. Tão somente precisamos acreditar na palavra e no poder de Deus, e no potencial das nossas vidas. Nós, por exemplo, temos encontrado forças e resignação na fé, que é um sentimento positivo e capaz de produzir vitórias das mais fenomenais. E nas convicções, como já falamos, e ainda no apoio da família, que é muito importante e indispensável. As derrotas que sofremos resultou num crescimento e amadurecimento da nossa vida. E ainda, num fortalecimento sem igual das certezas que temos em Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Achamos desnecessário dizer que o fracasso e o insucesso nos torna melhores administradores e estrategistas, como também melhores homens e mulheres em toda a dimensão do perfil humano. Cremos que por mais vitorioso e bem-sucedido que seja o ser humano, existe alguma área em sua vida que sofra, ou já tenha sofrido algum revés. Isso só ratifica que somos seres dependentes e carentes do socorro de Deus. Porque não somos autossuficientes. Somos imperfeitos e propícios ao fracasso. O fracasso, muitas vezes, é fruto da falta de objetividade e visão, como também a ausência de perseverança e estratégia. Para melhorar a assimilação, mudamos a afirmação. Porém, dizemos a mesma coisa. Vejam só. O fracasso não tolera estratégia, conhecimento e determinação. E ainda uma mente perseverante, que não desiste por nada. Jesus Cristo, o Filho de Deus, e maior palestrante da história da humanidade, afirmou, em uma das suas pregações, que no mundo teríamos dificuldades e provações. Mas, disse ele, tende bom ânimo. Ou seja, não desistam, por maior que seja a prova e dificuldade. Nunca afirme que você
ou qualquer outra pessoa, foi destinada ao fracasso. Se assim fosse, entraríamos num jogo já como perdedores. Isso, terminantemente, não é verdade. Porém, desculpas daqueles que querem encontrar um pretexto para a sua falta de empreendedorismo e coragem. Existe, em toda a história, várias biografias de homens que fracassaram, mas, com muita perseverança, estratégia e sabedoria, deram a volta por cima e conquistaram vitórias que contribuíram para mudar a vida de pessoas e a história de nações. Gostaríamos de citar, dentre esses grandes heróis, a vida e biografia de Abraham Lincoln, que, saindo do anonimato, tornou-se um dos maiores presidentes e estadistas da sua nação, os Estados Unidos da América. Por várias vezes, esse herói perdeu, fracassou, mas não desistiu. Por sua sabedoria e capacidade perseverante, conquistou guerras, decretou a libertação dos escravos, estabeleceu o sistema democrático de governo na América, que é pelo povo, para o povo e do povo. Dentre outras realizações que marcaria seu governo e sua época, nós, e todos os heróis da história da humanidade, nascemos para brilhar e construir uma história de glória e vitória aqui na Terra. Queremos te convidar para você viver uma vida de muito sucesso e vitória. Se ainda não estás vivendo uma vida vitoriosa, por algum motivo, creia em Deus e na sua palavra, bem como na capacidade natural que possui dentro de você. Não se acovarde. A vitória está decretada a seu favor. Tão somente tome posse. Não existe problema maior que nossa força de vencê-lo. Então não espere para amanhã. Tudo depende da nossa vontade, neste mundo. Até Deus estar sujeito à nossa vontade. Deus precisa que a gente queira e peça para Ele agir em nosso favor. Enxergue-se como vencedor. Pense como vencedor. Age como vencedor. Viva como vencedor. Jesus Cristo, em uma das suas experiências, disse: tudo é possível ao que crer. Ele, Jesus, proferiu essa palavra, porque conhece o homem e seu potencial vencedor. Vença. E ajude outros a vencer. Obrigado por nos ouvir até o fim. Deus te abençoe e te ajude.